Olá pessoal, boa noite. Meu nome é Henrique, sou aluno da Faculdade São Francisco da Paraíba, no qual na instituição faço curso de farmácia. E esse vídeo hoje é referente à cadeira de saúde coletiva ministrada pelo professor Anderson, no qual a gente ficou encarregado de abordar em vídeo um dos assuntos que foram mencionados, explicados em sala de aula, e eu escolhi como tema a osteoartrose. Então, a osteoartrose, ela pode ser conceituada ou pode ser definida como uma doença articular resultante da falência de vários processos de reparação face a múltiplas agressões e lesões sofridas por essa articulação. Ou seja, isso pode ocorrer quando a cartilagem que reveste a extremidade dos ossos, ela se desgasta ao longo do tempo. E esse desgaste pode ser em decorrência dessas agressões ou lesões sofridas, né? Então, esta articulação, essa cartilagem, ela é um tecido firme e lubrificado que permite o movimento suave sem a fricção das articulações. Na osteoartrose, esta cartilagem que reveste esses ossos, essa superfície, ela torna-se irregular e áspera, aumentando assim a fricção, podendo evoluir até casos mais graves em que os próprios ossos se movem em contato direto um com o outro. Apesar de ser uma doença que pode afetar qualquer articulação do corpo, ela atinge com maior frequência ou mais frequentemente as mãos, os joelhos, ombros e coluna vertebral. Então, ela é uma enfermidade que se caracteriza pelo aparecimento de dor naquela região onde há o desgaste articular naquela articulação, rigidez matinal, que é aquela rigidez no início da manhã, quando, por exemplo, você se acorda, crepitação óssea, que é popularmente o pessoal conhece como o estalado nas articulações, ou a sensação de que a articulação tem a presença de areia, e também apresenta como característica o aparecimento de atrofia muscular naquela região, o que favorece ainda mais o contato de um osso com o outro. Então, dentre as formas de prevenção, o exercício e o controle do peso são fundamentais, permitindo que manter a mobilidade e a amplitude do movimento, e isso pode se dar através de exercícios físicos, melhorar a força e o tônus muscular, impedir o excesso de peso e a obesidade, que são um dos fatores que podem ocasionar esse desgaste articular, essa sobrecarga nessa articulação. E isso pode ser prevenido através do quê? Da alimentação, da prática de exercício físico, aumentar a massa muscular, reduzir o estresse, diminuir o risco de outras condições, como por exemplo as doenças cardiovasculares, que são, como por exemplo, a gente tem a hipertensão. Então, dentre as causas, alguns autores falam que não se conhece ainda a causa exata da osteoartrose, mas parece desenvolver-se quando a reparação do tecido articular não se faz de modo correto. Geralmente afeta pessoas mais velhas, mas ela pode acometer pessoas em qualquer faixa etária. Então, dentre os fatores que podem estar relacionados a essas causas estão os fatores genéticos, que algumas características genéticas aumentam o risco de desenvolver osteoartrose, podendo ocorrer em pessoas com qualquer idade. Traumas e o uso excessivo
dessas regiões, dessas articulações, podem também causar o desgaste nessa cartilagem, como por exemplo desportistas que praticam esporte físico, lesões traumáticas, como por exemplo torções, ou até também acidentes também, ou também aquelas profissões em que requer movimentos repetitivos de impacto. Então, dentre a fisiopatologia, a forma como a osteoartrose ela vai agir no nosso corpo, ela vai causar o quê? Alterações histológicas iniciais ocorrem na cartilagem articular, essas alterações, com modificações qualitativas e quantitativas na rede de colágeno e proteoglicanos que sustentam o tecido. E também há uma progressiva perda de condrócitos. Essas alterações levam a uma modificação nas propriedades biomecânicas da cartilagem, precipitando assim a degeneração progressiva daquela região, daquela cartilagem, daquela superfície, com a erosão e a liberação de fragmentos de tecido no líquido sinovial, que é produzido pela membrana sinovial. E esse líquido serve para quê? Para lubrificar aquela articulação e impedir com que haja um contato direto de um osso com o outro. Então, de uma forma resumida, na fisiopatologia ocorre a alteração e a diminuição de proteoglicanos e colágeno, a ativação de enzimas catabólicas, reduzindo inibidores, há também a questão da aceleração da degradação da matriz desencadeada pelos condrócitos, aumento do conteúdo de água e diminuição de proteoglicanos. Então, essas alterações nessa cartilagem, como eu falei anteriormente, podem ser em decorrência do estresse, que gera uma alteração do colágeno, em que vai acarretar na degradação dos proteoglicanos, em que vai haver a degradação da cartilagem, ou também pode estar relacionada a outras causas que geram alteração dos condrócitos, em que há a liberação de proteinases e prostaglandinas que vão degradar essa cartilagem. Então, há diversas formas de diagnosticar a presença desse desgaste dessa osteoartrose. Então, é importante que no diagnóstico a articulação ela deve ser cuidadosamente avaliada, nomeadamente os movimentos que provocam dor, manobras de alívio, deformidades visíveis ou palpáveis, bem como a presença dos sinais inflamatórios, como por exemplo dor, rubor, vermelhidão. E tudo isso é feito através desse exame físico, que é essa visualização. Outros fatores também que propõem ou podem ajudar no diagnóstico desse desgaste articular, dessa osteoartrose, está os exames de imagem, como por exemplo o raio-x, a ressonância magnética, a tomografia computadorizada. Então esses são as formas de diagnosticar essa enfermidade, essa doença. E relacionada ao tratamento, então a osteoartrose, ela uma vez presente no indivíduo, ela evolui gradualmente e ela não existe uma verdadeira cura. Então é realizado o quê? A manutenção de uma vida ativa, o controle do peso corporal e alguns tratamentos complementares que podem atrasar ou podem retardar a evolução dessa doença, melhorando a dor e a função daquela articulação para que o indivíduo ele consiga realizar suas atividades diárias. Então,
é interessante que haja, como eu falei, o controle do peso corporal, né? Na fase inicial da osteoartrose, podem ser prescritos analgésicos e anti-inflamatórios, que em conjunto com um plano adequado de fisioterapia, vai permitir a questão do alívio da dor e a melhoria daquela atividade articular, daquela função articular. Então, analgésicos e anti-inflamatórios têm um papel muito importante no alívio da dor e na melhoria dessa função articular. A fisioterapia também, como eu citei, em alguns outros casos onde há um desgaste muito excessivo daquela articulação, pode ser usado até a injeção intraarticular de ácido hialurônico, né, que pode aliviar os sintomas, né? Já no caso em que há a questão da falência do tratamento conservador, onde aquele tratamento de fisioterapia, controle do peso, analgésicos e anti-inflamatórios não estão servindo mais, então pode ser indicado muitas das vezes a cirurgia. Então, dependendo também da articulação e do estágio em que a doença está, né? E também de outras condições daquele indivíduo que pode passar ou que vai passar por esse procedimento. Então, bem, pessoal, esse foi o meu vídeo, certo? Eu tentei passar o máximo do conhecimento que eu obtive através dos estudos para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado e, se Deus quiser, até o próximo vídeo.